Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje falaremos sobre pausa nos treinos. Será que se você precisar tirar algumas semanas para ficar sem treinar, isso vai impactar muito nos seus resultados? Você vai perder muita força e muita massa muscular? E quando você voltar a treinar, quanto tempo você demora para recuperar esses resultados perdidos? A gente vai discutir esse tema aqui no vídeo de hoje, mas antes de a gente se aprofundar no assunto, eu já peço para você deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Tem vídeos semanais com atualizações científicas sobre musculação, exercício e como aplicar esses resultados na prática. Bom, como evidência para o assunto que a gente vai discutir hoje, está aí o estudo que eu trouxe para vocês na tela, lembrando que todas as referências para você ler os trabalhos que eu divulgo aqui na íntegra, é só você consultar ali a descrição do vídeo que tem todos os detalhes certinho, o link para você acessar o artigo. Bom, já que a gente está falando sobre treino, né, é importante, lógico, lembrar que quando a gente faz musculação, os primeiros resultados que a gente tem, que a gente procura, é aumentar a força e a massa muscular, né? Seja lá qual for o objetivo que te leva para a academia, se for estética, se for performance, se for saúde, combate a alguma doença, alguma lesão, esses são os ajustes clássicos e desejados por todos aqueles que estão na academia. E, como acontece muitas vezes na vida, a gente precisa dar uma pausa nos treinos em alguns momentos, seja por motivo de férias, de lesão, de doença. Para aqueles ali que não estão muito animados, às vezes dá aquela desmotivada e a gente sempre fica preocupado em o quanto a gente vai retroceder nesse período que a gente fica pausado e depois, quando a gente volta, o quanto a gente demora para retomar, né, o tempo que a gente ficou parado e também para retomar os resultados que a gente tinha, principalmente nesse quesito de força e massa muscular. As evidências científicas atuais dizem que se você ficar ali, né, para quem já vinha treinando há algum tempo, cerca de 4 semanas parado, você não tem ali maiores prejuízos, você basicamente mantém os seus resultados. É claro que quanto mais tempo você treinou, mais bagagem você tem, então é mais difícil de perder esses resultados. E pensando ali na parte estética, né? Uma coisa é você parar de treinar e manter a dieta, manter ali uma vida ativa, e outra é você parar de treinar e comer de tudo e ficar paradão. É claro que aquela parte da gordura, né, pode mudar bastante o seu shape, né? E você tem um prejuízo bastante nessa parte estética, né? Mas falando ali só de parte muscular, de volume de massa e de força, até 4 semanas parado, a literatura vem dizendo que para quem já está treinando há algum tempo, você não tem maiores prejuízos. Porém, as evidências também estão mostrando aí, né, com diversos públicos, diversas idades e níveis de condicionamentos distintos, que a partir de 4 semanas você já vê quedas nos índices de força e massa muscular quando eles são testados. Ou seja, você pega ali testes de força, avalia a massa muscular, muitas das vezes com ultrassom, compara um período pré e pós-treino, esse período de sem treinamento, você acaba percebendo ali que esses índices decaem um pouquinho, né? Então, para na prática a gente ver isso, de fato, como acontece, a gente tem um estudo, que é esse que eu mostrei no início do vídeo, que ele faz justamente isso. Pega uma galera, divide em 2 grupos. Um grupo treinou contínuo e um grupo treinou, parou e voltou. E aí vê o que acontece com os resultados. Então eles organizaram o estudo da seguinte forma. Primeiro entrou lá onde estão os bonequinhos, 55 pessoas, né? 29 homens, 26 mulheres. Eles tinham as seguintes características, né? Todos nessa faixa aí de 18 a 40 anos, ou seja, todos adultos. Eles não tinham um histórico relevante de treinamento de força, nem de outro treinamento de corrida ou qualquer outra atividade esportiva, né? Eram pessoas saudáveis, sem nenhuma lesão relevante ali que poderia impactar no treinamento ou nos testes, né, que foram realizados no estudo. E todos tinham um peso ali não muito alto, né? O IMC
do 18,5, que é considerado o começo do peso ideal, até o 30, que é a final ali da faixa de sobrepeso, ou seja, nem magro demais, nem obesos, né? Daí essas 55 pessoas foram randomizadas em dois grupos. Então, um grupo é o que segue essa linha azul ali, ó, né, os bloquinhos azuis, e o outro grupo é o que segue os bloquinhos vermelhos. Então a gente vê ali nos bloquinhos azuis, é o grupo que fez uma pausa nos treinos, né? E embaixo, os bloquinhos vermelhos, é o grupo que treinou de forma contínua. Na linha de baixo ali na horizontal, que a gente vê o -2, o 0, o 5, o 10 e assim por diante, a gente vê as semanas. E embaixo, onde tem aquele aparelhinho branco e a figurinha de um rapaz ali fazendo leg press, são os períodos de teste. Então o que aconteceu? Antes de começar ali o período dos treinos, né, 2 semanas antes, foi feito ali uns testes de familiarização. Na semana inicial, teste para comparar, de novo, pré e pós, nos testes de força, teste de massa muscular. E aí começou a contagem do estudo. Então, nas 10 primeiras semanas, o grupo azul treinou e o grupo de vermelho não. Então, as 10 primeiras semanas treinando. Da semana 10 à semana 20, o grupo azul deu uma parada de 10 semanas no treino, e aí o grupo vermelho, que é o grupo contínuo, começou o treino. Da semana 20 à semana 30, o grupo contínuo vermelho continuou treinando e o azul completou mais 10 semanas de treino, ou seja, retomou os treinos. Então o que aconteceu? O grupo azul treinou 10 semanas, parou 10 e voltou mais 10, ou seja, 20 semanas de treino. E o grupo vermelho não fez nada nas primeiras 10 semanas, mas depois treinou 20 semanas contínuas. Então, no final da história, os dois grupos treinaram 20 semanas, mas a diferença é que o primeiro grupo começou antes e deu uma paradinha de 10 semanas no meio, né? E ali a gente vê que depois que começa o período de treino, ou seja, a partir da semana 0, a cada 5 semanas foram feitas avaliações, tanto de teste de força quanto de teste de massa muscular, né? Daí a gente vai conseguir ver de fato essa comparação. E aí, quais foram os testes, né? E como foi esse protocolo de treino? Primeiro aqui o teste de força. Foi feito 2 exercícios de força, bem característicos aí da musculação, que provavelmente qualquer um aí que está assistindo esse vídeo e treina musculação já fez, que é o leg press 45, representando em membros inferiores, e o rosca bíceps, rosca direta, representando membros superiores. Também foi feito um teste de salto vertical, para verificar ali questões de potência. Também foi medida a área muscular, né, para a gente ver se esse músculo cresceu ou não, de acordo com os períodos de treino, e se ele regrediu quando ficou parado. Então também se mediu um músculo, né, dos membros superiores, que foi o bíceps braquial, e também foi medido o vasto lateral, que é esse músculo que está destacado aí em verde, que é aquele músculo da parte lateral da frente da coxa. Medidas de ultrassom para verificar essa área muscular para ver se teve crescimento ou não, e se esse músculo cresceu, se ele regrediu de tamanho no período sem treino. E como é que foi esse treino? Então, a única diferença que teve entre os grupos em quesito aí de treinamento foi aquela questão de um grupo ter feito 10 semanas, parou 10 e depois se tornou mais 10, e o outro grupo que não treinou nas 10 primeiras semanas e depois fez 20 semanas contínuas. No mais era tudo igual. Então eles treinaram 2 vezes por semana, com intervalos de pelo menos 48 horas entre os treinos. Todos os exercícios eles tinham de 8 a 10 repetições e eles tinham um ajuste de carga, ou seja, quando essas 10 repetições começavam a ficar muito leves, muito fáceis, né? Eles aumentavam a carga, e se as pessoas nem chegassem nas 8, eles reduziam. E todos teve 2 minutos de intervalo entre os exercícios. Então, os exercícios foram o seguinte, ó, leg press nessa ordem, extensora, supino reto no Smith, o bíceps, rosca bíceps na barra, que foi até um dos exercícios ali testados na força, junto com leg press, e a remada sentado, remada na máquina com peito apoiado.
Todos os exercícios foram feitos 4 séries de 8 a 10, exceto o supino, que foi feito ali apenas 3 séries. Então, a gente já sabe o que foi testado, já sabe o que foi treinado e como foi treinado. Vamos ver agora os resultados e discutir aqui o que a gente pode levar para a nossa prática, né? Então, de todos os resultados, vários gráficos e tabelas que tem nesse estudo, quem lê a referência vai poder acompanhar, eu separei esses 4 gráficos aqui, que eles simbolizam, né, os principais resultados que a gente precisa para a nossa prática, né? Então vamos destacar aqui esse primeiro gráfico, né, ali da letra A. Eu vou explicar aqui os dados desse gráfico e essa explicação serve também para a gente interpretar bem os demais gráficos que seguem a mesma lógica. Então ali, ó, no eixo vertical a gente tem a diferença percentual, né, ou seja, o aumento ou decréscimo daquele dado, que no caso ali, para esse gráfico é a força do leg press, né, repetição máxima no leg press, teste de força de membros inferiores. E no eixo horizontal a gente tem ali as semanas, né, de 5 em 5 semanas. Ali o diagrama azul e vermelho abaixo, eles lembram para a gente os períodos, ou seja, as 10 primeiras semanas. Só tem dados ali do grupo azul, que foi de treino. Então, o vermelho não treinou. Da semana 10 à semana 20, começa o treino do grupo vermelho, porém o grupo azul fez o período de sem treino. Por isso que não tem o dado ali das 15 semanas para o grupo azul. Depois, o período final, os dois estão treinando, sendo que o grupo azul retorna a treinar na semana 20 e fecha na semana 30, e o grupo vermelho faz a parte contínua do treino ali para fechar as 20 semanas. Então vamos observar primeiro ali o que acontece com a força do leg press no grupo azul. Então a gente vê ali que tem na zero ali, né? Não tem nenhum ganho percentual, até porque foi a primeira avaliação. Então em 5 semanas eles têm um ganho ali de mais ou menos 15% de força no leg press, né? A gente sabe que esse ganho de força no leg press e em qualquer outro exercício, nessa fase inicial do treino, pensando que são pessoas que não estavam ali já treinadas previamente, como a gente falou lá no início da apresentação. Então esse ganho de força muito é por ajustes neurais, ou seja, as pessoas aprendem a usar o músculo que elas já têm, né, da forma correta, aprende a recrutar aquele músculo, aprende a coordenar todos os grupos musculares que participam do exercício para realizar aquela tarefa, aprende melhor a inibir outros músculos que não participam daquela tarefa e contraem, às vezes atrapalham a produção de força se contraídos em excesso. Então, todos esses são os ajustes que dão esse salto na força nas semanas iniciais. Até por isso é importante o ajuste constante da carga, porque se você tem um pico de ganho de força logo nas primeiras semanas de treino, se você não vai acompanhando esse pico de ganho de força com ajustes das cargas, você fica treinando aquém da sua capacidade inicial. Quando se faz a avaliação de 10 semanas, a gente vê ali que eles aumentam a força, mas já num pico mais sutil, de 15% para 20%, né? E aí já é esperado, esse ganho de força ele não é mais tão gritante, mas ele acontece. E aí se tem um aumento da interrupção nos treinos. E daí a gente percebe no grupo vermelho um comportamento semelhante. Ganharam 10% de força, também depois igualaram ali basicamente, não vou falar exato, mas as linhas muito parecidas, né? Se a gente comparar ali, a linha da azul de 10 semanas e a linha do vermelho do 20 semanas, que é o ponto equivalente, né? Nessa linha das 20 semanas, a gente já tem o retorno do azul, ou seja, a primeira marcação, primeira avaliação do azul no pós o período de destreino. A gente vê que a força caiu, porém, em 10 semanas, a força não retornou aos níveis iniciais. Elas retornaram mais ou menos ali, aquele nível das 5 semanas, ou seja, 15% superior em relação ao período inicial. Então a gente vê sim que teve um decréscimo de força, porém esse decréscimo ele não foi tão agudo, tão acentuado, né,
a ponto de fazer esses níveis voltarem num valor de base. E lembrando que a gente está falando de um grupo destreinado, né? Talvez esse comportamento pudesse ser diferente em um grupo já com alguma experiência de treino. Daí a gente vê que tanto o padrão de progressão como os resultados finais dos dois grupos, eles são semelhantes, né? Então aqui, ó, o vermelho na 20 semanas está com resultado muito parecido com o azul de 10 semanas, que são períodos equivalentes, né? 25 semanas, a gente vê aqui, ó, para o azul são 5 semanas de retorno aos treinos, né? E aqui a gente vê que ele está levemente acima, praticamente igual ao período que ele parou, e ele está virtualmente empatado com o progresso do grupo vermelho, e no final a mesma coisa, né? Os dois estão aqui virtualmente empatados, com cerca de 25% ou um pouco a mais de ganho de força no leg press em relação ao período de base, né? Explicando esse ganho de força no leg press, eu já consigo também explicar basicamente o mesmo padrão de comportamento no ganho de força aqui do bíceps, né? Então a gente vê que os grupos ali progrediram de forma semelhante, a gente vê sempre uma vantagem ali do grupo azul, pelo menos visualmente aqui no gráfico, mas os padrões são muito semelhantes, né? Então tem-se ali azul e vermelho ganham bem rápido nas 5 primeiras semanas, ali depois na 10ª semana progride, mas já não na mesma velocidade. O grupo que parou tem uma queda no ganho de força, mas não uma queda tão acentuada. E depois esse progresso continua e termina, né, no seu melhor ponto, mas já não tem mais aquele ganho tão visível quanto no início. E os dois grupos com comportamento muito semelhante, né? Isso muda um pouquinho aqui nesses gráficos de baixo. Os gráficos de baixo, eles seguem a mesma lógica, a mesma interpretação, porém para a parte de massa muscular, né? Então a gente vê aqui, ó, que nas primeiras 5 semanas, aqui gráfico C, área muscular do vasto lateral, um dos músculos do quadríceps, músculo da frente da coxa, a gente vê que os dois grupos têm um ganho de massa muscular nas 5 semanas, um ganho acentuado ali, ó, cerca de 10%. Depois continua-se esse ganho, né? O grupo vermelho até sobe mais do que o azul, né? Uma magnitude semelhante à do início. E aí o que muda é o seguinte, vamos pegar o grupo azul. Ó. A queda de massa muscular ela foi mais acentuada do que a queda de força, né? Comparando aqui ó, leg press e bíceps com a queda de massa muscular na região do quadríceps. Depois, ó, ela volta em 5 semanas para os níveis parecidos ao que estava na semana 10, né? Semana 15 contra semana 10. E aí, no final das 20 semanas para o azul, ela está superior ali do que o ponto de 10 semanas, né? E esses resultados, eles são equivalentes, se a gente for dizer assim, com os resultados do grupo que treinou contínuo. A gente vê nesse caso o grupo que treinou contínuo até com alguma superioridade, de forma geral, mas resultados muito semelhantes. Então a gente vê também aqui, ó, quando olha para a área do bíceps braquial, que acontece algo semelhante. Ó. Ganho de massa muscular nas 5 primeiras semanas, ganho mais drástico ali, era um grupo destreinado. 10 semanas continua o ganho, parou. Também tem uma queda mais marcante do que a queda de força. Depois os resultados vão voltando e até supera os resultados das 10 semanas. E o comportamento aqui, ó, em comparação aos resultados da galera que treinou contínuo, é muito semelhante. Então a gente pode tirar aqui desse estudo que tanto a força quanto a massa muscular caem. Se você ficar um período de treino parado de 10 semanas, quantos são 10 semanas? São mais ou menos 2 meses e meio. Ou seja, é mais até que um período de férias tradicional, que vai ali de 1 mês, às vezes nem isso, 15, 20 dias, né? Então, para você que ficou parado um tempo não tão grande assim, você talvez não precisa ficar desesperado achando que vai perder tudo. Se em 2 meses e meio a galera teve ali uma queda, na força nem tanto, mas principalmente na massa muscular,
e cerca de 10 semanas depois esses resultados já estavam até maiores do que em relação ao ponto de parada, a gente tem aquela noção de que se a gente seguir o plano certinho, não tem muito com o que se preocupar, os resultados voltam, a gente precisa só ser constante e fiel ao plano de treino. A gente viu que a força se comporta de um jeito diferente, com a queda menor do que a parte muscular. Vamos pensar o seguinte, a força, além do próprio aumento do músculo em si, é muito dependente de ajustes neurais. Tanto que a gente vê, às vezes, uns caras na academia que nem são tão grandes assim, mas são bem fortes. Então, esses fatores que eu falei de velocidade de ativação da fibra muscular, magnitude desse impulso elétrico que chega para ativar a fibra, coordenação entre os músculos que trabalham para fazer aquela tarefa, coordenação entre os músculos que estabilizam e que se opõem a essa tarefa, a nossa própria experiência motora com o exercício que a gente vai executar. Todas essas tarefas, esses padrões, essas características relacionadas muito mais ali a sistema nervoso. Então, tudo isso a gente ganha de uma forma até mais rápida do que a massa muscular e a gente tende a sustentar mais, principalmente se a gente é mais experiente com o treino, e isso tende a se perder de forma ali menos acentuada que a massa muscular e retornar numa forma até mais rápida, aquela coisa, né? Quem já sabe andar de bicicleta, se ficar um tempo sem andar, quando pegar de novo vai ter dificuldade, mas bastou algumas pedaladas ali e já sabe o caminho. Então, esse é um ponto. Agora, a massa muscular. A gente pensa que essa parte do ajuste do tecido, ou seja, o que vai depender, influenciar principalmente no músculo ser grande, é a quantidade de líquido, de sarcoplasma, que é o líquido combustível que o músculo armazena dentro dele para ser queimado como energia, né? Então, a quantidade de líquido intramuscular e a mudança na parte estrutural da fibra, a parte da carne, né? Por si só. Esses dois fatores vão determinar principalmente o tamanho do músculo. Esses dois fatores são mais voláteis do que os ajustes neurais, excepcionalmente a quantidade de líquido, então o corpo ele percebe, se você não está mais usando ele naquela intensidade, naquela demanda que é o treinamento, ele entende, para que eu vou gastar aqui energia acumulando líquido, acumulando combustível dentro desse músculo, se ele já não cresce, não está sendo tão estimulado, não estou precisando mais usar isso. Então ele retira daquilo para estar usando em outras áreas e às vezes até acumulando como massa de gordura, né? Caso você mantenha o mesmo padrão alimentar. Então esses fatores eles são mais voláteis, da mesma forma que se você já tem aquele conhecimento, se o teu corpo já tem aquela experiência, quando entra a demanda de novo, que é o treinamento, ele percebe, opa, está na hora de jogar combustível ali de novo que eu estou precisando. Então, a mensagem que fica é, não se desesperem se vocês tiverem um período de necessidade de parar os treinos, apenas tenham paciência, voltem ao planejamento que a tendência é você voltar aos seus resultados e que períodos de 4 ou 2, 3 semanas, que é o que a maioria da galera que tira férias ou para por algum motivo que seja, que acaba ficando fora e volta, você não vai ter maiores prejuízos, beleza? Então deixa aí seu comentário, né? Se você já esperava esse resultado, se você atualmente está treinando, ou se vai precisar ficar de férias e vai ficar sem treinar. Mais uma vez, também não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E a gente retorna com mais vídeos, mais assuntos interessantes para a gente debater na semana que vem com mais vídeos, beleza? Bons treinos, bons estudos e até lá!